Bom dia, gente. Eu tô gravando essa aula para ajudar vocês a identificarem o sujeito na oração, né? Existem 5 tipos de sujeito. O sujeito simples, quando só tem um núcleo. O sujeito composto, quando tem 2 ou mais núcleos. O sujeito indeterminado, que é quando na oração eu não consigo identificar quem fez a ação. O sujeito composto, quando quem fez a ação está escondido, vamos dizer assim, no pronome. E tem a oração sem sujeito, que é uma oração que realmente não tem sujeito nenhum. Eu vou explicar agora como identificar cada uma delas, tá bom? Bom, o sujeito simples, eu acabei de falar, é quando tem somente um núcleo, ou seja, só uma pessoa, só uma coisa, tá bom? Olha o exemplo. Maria come pipoca. Aí eu pergunto, quem come pipoca? Quem come pipoca é a Maria. Então aqui, nessa oração, eu tenho um sujeito simples. Por quê? Porque só uma pessoa pratica a ação, tá bom? Só tenho um núcleo. Olha o outro. Sujeito composto, já com 2 núcleos nesse, mas pode ter 2, pode ter 3, pode ter mais, tá bom? Maria e Ana comem pipoca. Quem come a pipoca? A Maria e a Ana. Você vê que tem 2 núcleos, então se eu tenho acima de 1, já vou considerar aqui um sujeito composto, tá bom? E o sujeito indeterminado? O sujeito indeterminado não sabemos quem faz a ação. Eu sei que alguém fez essa ação, mas eu não sei quem foi, não consigo identificar. Olha o exemplo. Comeram pipoca. Eu sei que comeram, mas quem foi? Não está dizendo, eu não posso nem imaginar quem foi. Fizeram bagunça. Eu sei que fizeram bagunça, mas quem? Quem fez essa bagunça? Não tem como a gente saber. Quando você vê uma oração assim, o sujeito aqui é indeterminado, porque eu sei que a ação foi feita, só não consigo determinar quem fez. E outra dica, sempre no sujeito indeterminado, começa com um verbo, né? E esse verbo vai ter isso aqui, ó. No final do verbo. Comeram, falaram, andaram, gritaram, pularam. Sempre vai ser um sujeito indeterminado quando acabar assim, com esse tá? E você não conseguir identificar quem fez a ação. O sujeito com oculto ou desinencial, que pode estar assim também na avaliação de vocês, é quando o sujeito está escondido no pronome. Como assim? Olha só. Comi a pipoca. Quem? Eu. Né? Eu sei que eu comi a pipoca. Então tem um eu aqui, ó. Por isso aqui nós chamamos de sujeito oculto, porque eu identifico o sujeito. Só que ele não está aparecendo na minha oração, ele está oculto. Comeu a pipoca. Quem comeu? Ele ou ela, né? Então, aqui é para existir ele comeu a pipoca ou ela comeu a pipoca. Só que não está aparecendo. Por quê? Porque aqui é um sujeito oculto, tá bom? Olha aqui. Comemos a pipoca. Quem? Nós. Nós comemos a pipoca. Né? Então, aqui poderia ter esse nós, identificando aqui o sujeito, mas não foi colocado. Por isso eu sei que aqui é um sujeito oculto, porque eu sei quem faz a ação. Só que ela não está aparecendo aqui, ele está oculto, tá bom? Então vamos rever novamente. Sujeito simples é quando só tem um núcleo, só uma pessoa ou uma coisa está fazendo a ação. Maria come pipoca, quem faz a ação é a Maria. Paulo vende sorvete, quem faz a ação? Paulo. Sujeito simples, quando só tem um núcleo, quando só uma coisa ou uma pessoa fazem a ação. Sujeito composto, quando tem 2 ou mais núcleos, tá? Maria e Ana.
2 núcleos, sujeito composto. Sujeito indeterminado, quando eu não consigo determinar quem faz a ação. Eu sei que a ação foi feita, só não sei quem fez. E sujeito oculto, ele está escondido atrás, ele se esconde no pronome, o sujeito, né? Aí eu vou dar um exemplo agora de uma oração sem sujeito. E quando identificar uma oração sem sujeito, pode existir, professor, uma ação sem sujeito? Pode existir. Uma oração sem sujeito identifica-se da seguinte forma: quando indicar um fenômeno da natureza, por exemplo, choveu a noite toda. Choveu um fenômeno da natureza, então é uma oração sem sujeito. Trovejou muito pela manhã, uma oração sem sujeito. Por quê? Porque trovejou, embora seja um verbo, né, é um fenômeno da natureza. E quando uma oração indica um fenômeno da natureza, ela é uma oração sem sujeito. Outro item também importante para identificar uma oração sem sujeito é quando ela começa a oração usando o verbo fazer ou haver. Por exemplo, faz tempo que quero falar contigo. Começa com o verbo faz, de fazer. Logo, é uma oração sem sujeito. Outro exemplo. Havia muitos alunos. Uma oração sem sujeito. Por quê? Porque começa com havia, que vem do verbo haver. Então, oração sem sujeito, quando indicar fenômeno da natureza ou começar com o verbo fazer ou haver, tá bom? Então, são esses os 5 tipos de oração que vocês vão encontrar na avaliação. Agora, eu vou falar sobre a transitividade verbal.